Olá, meu nome é Sônia Oliveira, sou professora com mestrado em Reiki, o mestrado desde 2008, ok? Meu assunto aqui com vocês é Reiki, tá? Para falar sobre Reiki, eu gostaria de começar pela história dele. Muitas pessoas acreditam que ele é milenar, mas não, né? O ano passado ele fez 100 anos. O Reiki surgiu em 1922, com a primeira clínica de Reiki, Reiki Ryogakai, fundada por Sensei Mikao Usui, em Tóquio, que existe lá até hoje. Falando um pouquinho dessa história, como é que surgiu, vamos falar sobre Mikao Usui. Mikao Usui nasceu num povoado, foi criado pelo budismo Tendai, e adorava as histórias contadas sobre Buda, como Buda curava as pessoas com imposição das mãos. Cresceu, estudou, fez faculdade, se casou, teve filhos, trabalhava, até que um dia, mas ele tinha um sonho. Qual que era o sonho? Curar as pessoas. Aí um dia ele largou tudo o que ele fazia e foi atrás desse sonho dele. Percorreu vários monastérios, vários lugares, estudou muito, pesquisou muito, mas ele não conseguia encontrar aquilo que ele pudesse realmente falar que ajudaria as pessoas. Até o dia que ele chegou no monastério e o monge falou para ele: por que você não sobe no Monte Kurama? E lá você faz um processo espiritual, meditação, e medita durante 21 dias. Eu acredito que você vai conseguir alinhar tudo que você aprendeu e estudou até hoje. E foi exatamente o que ele fez. Subiu ao Monte Kurama e fez a meditação de 21 dias. No término dos 21 dias, ele percebeu que alguma coisa diferente realmente tinha acontecido com ele. Ele descendo o Monte Kurama para voltar para o monastério, aconteceram o que nós chamamos, os reikianos, dos 4 milagres do Reiki. Quais são os 4 milagres? O primeiro, ele bateu o pé numa pedra e se cortou. Ele abaixou, impôs as mãos sobre o corte, ficou ali um período, inserindo o que ele havia aprendido, e quando ele tirou as mãos, o corte havia fechado. Ele viu isso e chamou isso como o primeiro milagre do Reiki. Na sequência, ele entrou numa taberna para fazer uma refeição. A meditação, ela exige que as pessoas, essa meditação a qual ele foi fazer, foram 21 dias sem alimentação, apenas à base de água. Ele pediu um prato, uma refeição. Quando a refeição chegou, ele impôs as mãos sobre esse prato de comida, fez ali aquilo que ele havia aprendido, logo em seguida comeu e não fez mal. Ele chamou isso do segundo milagre do Reiki. Em seguida, uma moça na taberna, uma pessoa na taberna, estava com fortes dores de dente e com o rosto inchado. Ele impôs as mãos sobre o rosto da pessoa, o rosto desinchou e a dor passou. Terceiro milagre. Quando ele chegou no monastério, aquele monge que havia sugerido para ele ir ao Monte Kurama estava nos aposentos com fortes dores de artrite, artrose. Ele foi até os aposentos do monge, impôs as mãos sobre ele, e logo o monge se sentou sem nenhuma dor. Quando ele viu isso, ele falou: descobri, agora sim, agora eu vou poder ajudar todas as pessoas que estiverem no meu caminho. E foi realmente o que ele fez. Ele começou a sair de cidade em cidade, ajudando as pessoas que tinham problemas, estavam doentes, adoentadas. Até que um dia ele resolveu voltar para Tóquio. No seu retorno para Tóquio, ele passou por algumas dessas cidades que ele já havia passado. Quando não foi a surpresa, ele encontrou algumas pessoas que ele já havia curado,
retornaram ao estágio de doença, né? Novamente. Ele falou, o que eu fiz de errado? Alguma coisa está errada, né? E conversando com alguma delas, o que ele percebeu, né? Que para elas, ali era mais favorável, né? O estágio de doença. Que naquele estágio elas obtinham, né? Coisas, né? Atenção, carinho, né? Das pessoas à sua volta. Então, ele percebeu que tinha que mudar isso. Chegando em Tóquio, ele foi se encontrar com o imperador Neji. Conversando com o imperador disse a ele, né? Eu uso 5 regras, né? Para conversar e falar com os camponeses e agricultores. Essas regras porque eles têm pouco, não tem como se tratar com a medicina, né? São pessoas muito simples. Então, essas regras é para eles não adoecerem, né? Para eles se fortalecerem e não adoecerem. Mikauzu gostou muito, né? Gostou tanto, né, que o que ele fez? Transformou, né, as regras do imperador Neji, né, nos chamados princípios do Reiki. Acrescentando o quê? Uma frase, né? Só por hoje, né? E aí sai os 5 princípios do Reiki, ok? Essa história dos 5 princípios do Reiki eu vou contar um pouquinho mais pra frente, né? Em outro vídeo. E daí ele inaugurou a clínica dele, que eu já falei pra vocês, né? No início, ele abriu a primeira clínica em Tóquio e lá quando ele e depois os alunos dele, né, recebiam as pessoas, eles impunham as mãos, ajudavam as pessoas naquele momento, mas também ensinava elas a praticarem os princípios do Reiki, porque somente assim elas não retornariam ao estágio de doença. Tá? Por hoje é só. Eu agradeço. Por favor, se gostou do vídeo, clica aqui embaixo, né? Dá um gostei, por favor, né? E, se possível, se inscrevam também aqui no canal, ok? Pretendo fazer muitos vídeos a respeito, tirando dúvidas. Se tiver dúvida, faça a sua pergunta que eu vou responder, tá ok? Por hoje é só. Um grande beijo para vocês. Um beijinho no coração de cada um. Obrigada.